Beleza, galerinha? Seguinte, uma revisãozinha aqui sobre geradores elétricos, né? Para que serve e características gerais dos geradores elétricos reais, como a gente trabalhou lá em sala de aula, tá? Primeiro, o que é um gerador elétrico? Num circuito elétrico, né, a gente tem que ter sempre dois elementos principais. Um elemento que gera eletricidade, chamado gerador, e um elemento que consome eletricidade, que é o circuito elétrico em si, né, chamado de consumidor elétrico ou receptor elétrico. Antes de nós vermos geradores elétricos, os receptores elétricos eram as associações de resistores. Então lá sempre, né, a gente teve a ideia do gerador ideal, aquelas duas barrinhas que eu falei, né, que a princípio era a bombinha de carga, que forçava os elétrons a circular por um circuito elétrico, que pode ser uma associação séria ou paralela de resistores, né, a princípio ali, do ponto de vista didático. Vimos as características da associação série, paralelo, com relação à tensão, à corrente, né? Então, e o nosso foco agora, né, não é o circuito, né, não são os consumidores elétricos, não são os resistores, não são os elementos que vão converter energia elétrica em outra forma de energia, mas sim o elemento que produz energia elétrica, que fornece energia elétrica para o meu sistema elétrico, para o meu circuito, né? Então são os geradores elétricos. Por definição, um gerador elétrico é qualquer dispositivo capaz de converter uma energia que não é elétrica em elétrica. Aí nós temos lá os geradores eletroquímicos, tipo as pilhas, as baterias. Nós temos os geradores eletromecânicos, que são os alternadores aí encontrados nas usinas de geração de eletricidade, nos aerogeradores, né? nos sistemas de geração de emergência, ou grupos geradores. Então, aqui na figura da capa, né, eu tenho o interior de uma usina, né, geradora de energia, uma usina que trabalha com vapor, e o gerador é essa primeira parte pequena aqui, né? Aqui está o gerador, e essas partes grandes são as turbinas a vapor que fazem rodar o gerador. O gerador, então, é esse motor aqui, né? Na figura parece pequeno, mas não é. Então tem o gerador, né? Turbina de baixo, turbina de média, turbina de alta, então uma sequência grande de equipamentos, né? Ou aqui a turbina de baixo, não parece ser esse mesmo gerador mesmo, tá? Enfim, né? Então o gerador é sempre aquele elemento, né, que vai transformar uma energia que não é elétrica em elétrica, né? Então, e a gente tem os geradores ideais, que é aquele que a gente analisou, que a gente utilizou lá nos circuitos série e paralelo, né? Aquela bombinha de carga. E agora nós estamos focando um estudo um pouquinho mais aprofundado do comportamento dos geradores no circuito, né? Quando que a tensão que ele fornece é a força eletromotriz, quando que essa força eletromotriz é reduzida, quando que a tensão dele fornecida é menor que a força eletromotriz, quando tem corrente, leva-se em consideração as perdas, né? Então a gente viu já tudo isso na sala. Então vamos lá, aqui é a representaçãozinha de um gerador, que nada mais é do que uma bateria, né? Com força eletromotriz, esse epsilon, essa letra grega representa força eletromotriz. É basicamente o máximo que o meu gerador consegue fornecer teórico, né, em circuito aberto, tá? Então se eu pegar esse gerador aqui e botar as pontas de um voltímetro aqui, supondo que o voltímetro nada consome de energia, né? Supondo que o voltímetro tem resistência infinita, idealmente falando, ou muito alta, né? A tensão que ele vai ler é basicamente a força eletromotriz, ou seja, o máximo que o meu gerador fornece lá, especificado pelo fabricante, né? O máximo de tensão que vai existir entre os eletrodos ali no processo de óxido-redução, se for uma bateria química, né? Como é uma bateria automotiva, que esse desenho aqui quer ilustrar, tá? Aqui embaixo nós temos a representação de um gerador. Então é a parte que gera, né? Então aqui representa a parte que gera a bateria em si, os dois eletrodos. E esse Rzinho em série com a parte que gera é a chamada resistência interna da bateria. Por que resistência interna? Porque uma bateria é um condutor elétrico, ela é formada de condutores, independente de que tipo de bateria seja uma pilhinha, seja uma bateria sumboácido, seja um dínamo, seja, né, um gerador eletromecânico de alta potência, é formada por condutores elétricos, seja ele condutores, né,
eletrolíticos ali, líquidos, seja, né, fios de cobre lá na armadura de um gerador, né, do estator do gerador. Tá? Então tem resistência, passa eletricidade, não existe condutor perfeito. Né? Não trabalhamos, né, ainda com supercondutores aí, né, na parte de geração de energia. Tá? Então na vida real a gente tem as perdas, e esse Rzinho representa a resistência interna do gerador. E ele vai produzir as perdas. Né? Quanto maior a corrente que vai circular pelo gerador, a gente vai ver que maior vai ser a queda de tensão no gerador. Porque parte da energia que ele, né, vai produzir é dispendiada, né, é despendida ali, né, na forma de calor, ou seja, o próprio gerador funcionando gera calor, e isso são as perdas de potência que ele está tendo, né, perda de energia. Então o gerador ele não consegue converter toda a energia não elétrica em elétrica. Ele conserva toda a energia que ele tem, que disponibiliza primária, em grande parte elétrica, mas uma pequena parte é energia térmica, devido às perdas ali na resistência dos condutores. Tá? Ou seja, ele não é uma máquina 100% eficiente como qualquer outra máquina. Não, existe, não tem, né, nada 100% de eficiência, não tem nada. A termodinâmica garante que isso não exista. Máquinas que convertem integralmente energia primária em secundária, que não perca nada. Tá? O primeiro eu quero calcular a tensão real V. Então eu tenho aqui um gerador de força motriz 12 volts. Esse diagraminha aqui, né, esse esqueminha, essa representação simbólica de gerador real, representa então essa bateria hipotética aqui, onde eu tenho a força motriz de 12 volts e resistência interna de 0,5 ohm. Eu quero saber qual é a tensão real de saída em circuito aberto. Quando eu falo em circuito aberto, é quando o meu gerador não está alimentando carga nenhuma, ou seja, quando eu não tenho circulação de corrente, nem por um resistor que ele alimenta, e muito menos pelo próprio gerador. Ou seja, circuito aberto é corrente elétrica nula. Então, né, a tensão real de saída é o V. Né? E nesse caso, usando a equação do gerador, eu tenho que V é igual a epsilon menos RI. Né? O termo RI é a queda de tensão. Lembra que RI pela lei de Ohm lá é o V, é tensão também. Como I é igual a 0 ampere, porque o circuito está aberto, ele não está desligado, tá? Nós temos que V igual a 12 igual a menos 0,3 vezes, né? Na verdade aqui é 0,5, né? 0,5 vezes 0, que dá 12 volts. Então, se eu botar um voltímetro aqui com as ponteiras nos polos do meu gerador, né, eu tenho uma força eletromotriz, né? A saída é a própria força eletromotriz, ou seja, né, a tensão máxima lida é a tensão máxima que ele produz. Tá? Porque não tem perdas, porque não está passando corrente pelo meu gerador, ele não está sendo utilizado. Agora nesse caso aqui, meus queridos, eu liguei uma lâmpada na minha bateria. Agora eu tenho um R, eu tenho uma carga, né? Eu tenho um consumidor elétrico engatado nos polos da minha bateria, né? E uma resistência de 50 ohms. Agora qual que vai ser a tensão elétrica lida, né, nos terminais do meu gerador? A tensão de saída quando a fonte está ligada a uma carga R, né? É o mesmo V, só que agora eu tenho algo, né, sendo alimentado pela minha bateria. Então, né, primeiro eu tenho que descobrir a corrente elétrica, porque agora, né, eu estou ligando o negativo do meu gerador ao positivo passando por uma carga. Então eu tenho elétrons saindo do negativo e fazendo esse circuito em direção ao polo positivo. Beleza, então eu tenho uma corrente, mas agora eu tenho que descobrir que corrente é essa. Né, eu uso essa relação chamada lei de Pilé, tá? Não me pergunta como é que escreve, eu nunca sei como que se escreve aí. Pilé e Fahrenheit são duas palavras que eu vejo quando eu esqueço como se escreve. Mas o fato é que a lei de Pilé diz o seguinte, que corrente elétrica é igual força eletromotriz dividido por R mais R. Observa que esse denominador aqui é uma soma de resistências, claro, porque a resistência do meu gerador está em série com a resistência da carga. Série, sequência, né? E botando os valores aqui, eu chego a uma corrente de 0,24 ampere. Então a corrente que circula, né, do negativo para o positivo, passando pelo filamento da lâmpada, é de 0,24 amperes.
Bom, aplico a equação do gerador agora. Tensão de saída igual a força eletromotriz menos a perda, que é R vezes I. Bom, então V é igual a 12, força menos R, aqui está certo, 0,5 vezes corrente, resolvendo 11,88 volts. Então, se eu botar um voltímetro junto aqui nos polos, com os fiozinhos engatados, eu vou ter 11,88 volts, ou seja, a tensão real, a tensão de saída do circuito. Observa que se aumentar essa corrente aqui, eu diminuo a tensão do meu gerador. Se eu fazer com que a corrente aumente, meu gerador esquenta mais porque ele também perde mais, ele vai perder potência. A tensão de saída vai ser menor porque parte da energia dele vai ser dissipada na forma de calor, vai ser para promover aquecimento dos condutores elétricos. Então, quanto maior a corrente circulando pelo meu gerador, menos energia na forma de tensão elétrica ali, menos tensão ele entrega para o meu circuito. Aqui então tensão real 11,88, que é a tensão que seria lida pelo meu voltímetro, colocado as ponteiras nos terminais da bateria, visto que agora ele está alimentando uma carga com resistência de 50 ohms. Beleza? Vamos dar uma paradinha aqui, gravar esse vídeo, tomar uma aguinha a mais, depois a gente volta ali para potência de geradores. Até depois.